falou otite ainda não. Ela não deu otite. Ah, então tá bom. No final da aula, vocês vão me responder se eu vou tratar ou não a miotite, tá? Pode qualquer de vocês, né? Meninos, pensando em complicação, infecções respiratórias são extremamente comuns, infecções virais são extremamente comuns dentro da pediatria. E uma criança, ponderando, tem 9, 10, 11 episódios de resfriado comum ao longo do ano. E quando a gente pondera as complicações, que quais são as principais complicações de catarro? A otite. Quem mais pode complicar? Mastoidite. Sinusite. Formando o quê? Pneumonia. Então, qual é o nosso diferencial ali na emergência? Ter aquele filtro apurado na história clínica e no meu exame físico para liberar adequadamente o resfriado comum com sintomático, o soro nasal, sem a necessidade de antibiótico. Bem entendido. Quando a gente pondera complicações, a gente já traz para esse nosso know-how uma complicação bacteriana. Que aí sim, nossa conduta, além dos sintomáticos, vai ser acrescida de antibiótico. Pensando que a gente está na pediatria, eu não vou queimar antibiótico sem necessidade, mas ao mesmo tempo eu não vou negligenciar uma prescrição de antibiótico em que essa minha criança tenha essa necessidade, porque ela volta pior evolutivamente, certo? Outro ponto, daquele nosso raciocínio da emergência, se eu passo ou não antibiótico, essa criança eu interno ou não. Então agora a gente vai entrar nas complicações e o nosso raciocínio vai ser sempre qual é o meu agente mais comum, qual é o antibiótico que eu vou coletar e em que situações que eu vou ter que internar essa criança. Nem sempre é fácil, às vezes a gente fica olhando aquela criança que está mais caidinha. Semana passada, meu vizinho de prédio foi, eu não faço pediatria geral, a avó foi, por favor, atende. Entendi. Segurei uma sinusite, mas ele estava muito caído. Sabe quando você olha para a criança de manhã e fala, não vou falar para a avó que eu vou internar agora, senão ela vai ficar aos prantos, mas 3 horas da tarde, quando eu for na casa dela, ele vai internar. Dito e feito, internou. A gente foi só protelando ali aquela avaliação que eu fiz 10 horas da manhã, mas 3 horas da tarde eu mandei para o hospital e ele internou por uma complicação de um quadro respiratório. Não vai ter fotinha dele, mas vai ter fotinha de quadro semelhante, que eu vou mostrar para vocês. Vamos agora falar de sinusite. Todo mundo já teve sinusite? Dói? Perdão. Vamos já examinar Ricardo. Então, o que a gente tem como sinusite aguda? Infecção bacteriana dos seios paranasais com duração menor de 30 dias, no quais os sintomas desaparecem completamente. Por quê? Quando está recorrendo ou se prolongando além disso, a gente já tem outro segmento de tratamento, outro segmento de avaliação em conjunto com um subespecialista que é o otorrino. Criança tem sinusite? Sim? Não? Sim. A gente não deve banalizar o diagnóstico, claro que não, mas criança tem sinusite. Não tem aquele padrão clássico que a gente pondera para crianças maiores. Lembrando lá da anatomia, quando é que começa a airar seio maxilar? Como dá? A gente já nasce com alguns seios nasais formados? Pais? Não. Etimoidal e esfenoidal, a gente já nasce com eles. Claro, não tão pérvios quanto de uma criança maior, quanto de um adulto. O maxilar começa uma evolução, claro que a gente tem variações de faixa etária. Mas 4, 5 anos de idade eu tenho maxilar e seio frontal eu tenho com 7 anos de idade. Em média. Por isso que aquela apresentação clássica que adulto tem, de que abaixou a cabeça, tem bastante desconforto, tem bastante dor, a criança menor não tem, porque ela não tem esse seio na fase formada. Algo até para se avaliar em que exames complementares que eu vou pedir. Se eu não tenho seios formados, eu tenho necessidade de pedir algum outro exame de imagem? Ou meu diagnóstico seria mais clínico? A gente vai levar, já vou bater o martelo para o diagnóstico clínico baseado nesses dados que a gente vai se ater. Os seios maxilares etimoidais já estão presentes no recém-nascido.
mas são de tamanho muito reduzido durante os primeiros 2 anos de vida. Os seios frontais e senoidais desenvolvem-se a partir de 4 anos de idade, atingindo seu tamanho somente quando adulto, quando entra na puberdade. Por isso que quando a criança está mais velha, esses sintomas tornam-se mais exuberantes, mas não que crianças menores não possam ter. O termo em si não cai em prova nenhuma, mas só para a gente definir, quando a gente pondera rinocinusite, acometimento da região nasal e acometimento dos seios da face. Como que ocorre? Eu preciso de catarro. Não é no primeiro dia que a mãe vai na emergência falando que começou com um pico febril hoje, uma coriza que começou de ontem para hoje, que eu já vou aventar a possibilidade de uma rinocinusite. Eu preciso de um tempo de evolução para literalmente aquele catarro fazer uma cultura dos meus seios da face para colonizar por bactéria e efetivamente fazer uma rinocinusite bacteriana. Então, esses diagnósticos iniciais, começou hoje, rinocinusite não está nos meus primeiros 5 diagnósticos. O que pode estar nesse quadro catarral que começou hoje? Uma IVAS, uma gripe, um resfriado comum, uma rinite, eventualmente até uma pneumonia, alguma outra coisa, mas naquele momento rinocinusite não é, porque eu preciso de um caminhar para poder ter essa complicação. Um caminhar inerente, a criança está gripada, 5, 6, 7 dias de gripe, normalmente para um quadro viral não é um tempo que a gente já pondera melhor a clínica? 5, 7 dias, 10 dias, já está entrando numa melhora clínica, inclusive a gente pondera até já está pronto para outra. Quando essa criança está caminhando 5, 7 dias, 8 dias de gripe e volta um quadro febril, é normal isso acontecer? Ela já está tendendo a evoluir a febril e quando a febre, doutora, a febre dela já estava 2 dias sem existir e agora voltou o quadro febril novamente e agora ela voltou a cair o estado geral. O que eu pondero para essa criança? Uma gripe ainda continua em vigência? Não. Pode até ser um novo vírus? Pode, mas eu vou colocar lá para baixo essa hipótese diagnóstica. Aí sim eu já começo a ponderar complicações. Complicações desse catarro que ficou acumulado, ou inerente à rinocinusite, ou inerente à otite, ou mesmo inerente à pneumonia. Mas a evolução natural, quando foge do que a gente espera, que é uma tendência à resolução de quadros virais ali 5, 7, 10 dias, quando isso não está acontecendo, eu já trago complicações para os meus diagnósticos diferenciais. Foi? Ocorre geralmente após uma IVAS viral, que predispõe a 80% dos quadros de sinusite bacteriana, ou após inflamações alérgicas. Normalmente, criança que tem rinite também tem quadros de sinusopatia e de repetição. Por quê? Fica inflamado, querendo ou não, a movimentação ciliar fica alterada, favorece a acúmulo de secreção, inerente da etiologia, se foi inicialmente por algum quadro viral ou se foi inicialmente por algum fator alérgico. É aquela criança que já carrega, tem o catarro dela. O catarro dela em algum momento vai ser colonizado e vai culminar em infecção bacteriana. Faz sentido a gente orientar os pais quando chegam na emergência com um quadro respiratório viral, 1, 2 dias, lavagem nasal? Faz muito sentido porque a gente está mobilizando essa secreção para evitar ficar lá fazendo sopa de cultura para bactéria. Então tem que lavar muito, muito. Ah, doutora, ele não deixa. E aí? O que você falaria, Jussara? Doutora, Joãozinho tem 2 anos e ele não deixa lavar o nariz de jeito nenhum. Segura, pede para ajudar. Quem faz é o pai, né? A criança não me deixa nada. É bem esse sentido, de quem manda aqui. Mas a gente vai com 1000 dedos, né? Olha, é muito importante que faça para evitar complicar, porque pode ter necessidade, inclusive, de internação. Então a gente tem que lavar, quanto mais vai lavando, mais o hábito vai se tornando. Então a gente vai pecar pelo excesso. O segurar e forçar não é tão pediátrico, mas a gente fala, olha, eu preciso que lave, tá bom? Segurar e forçar é mais ortopédico. Classificação aguda, duração inferior a 4 semanas, subaguda entre 4 e 12 semanas, uma crônica maior que 12 semanas e uma otite recorrente. É mais para subespecialidade pediátrica mesmo, quando a gente pega aquela criança que tem 3, 4 sinusites no ano, otorrino, vem cá pro time. O que ela
tem de sensibilidade ou mesmo alérgica ou de sensibilidade de alteração anatômica que favorece esses episódios tão recorrentes. Ou é alguma imunodeficiência para essa criança estar cronicamente com catarro. Quanto ao agente etiológico, a gente já pondera causas infecciosas, virais ou bacterianas, ou mesmo causas alérgicas ou em concomitância. Vírus, rinovírus, adenovírus, viro-influenza e parainfluenza. Ultimamente está vindo painel viral, quando a gente faz essa sequência de vírus, com mais de um vírus positivo. Vem sincicial e parainfluenza junto. Vem sincicial e influenza. Não sei qual bicho que eu tô, mas deve estar com mais de um também. Os que mais causam rinocinusite bacteriana aguda é o pneumococo. Por isso, lembra da aula quando a gente coloca que a criança tem alergia à amoxicilina? Ela bloqueia essa gama toda de tratamento para quadros respiratórios. Porque pneumococo, assim como o rotavírus é para diarreia, o pneumococo é para quadro catarral, quadro respiratório, um agente muito comum bacteriano, bem entendido. E o meu principal antibiótico que cobre pneumococo é a amoxicilina. Por isso que aquele erro lá do exantema súbito prescrevendo amoxicilina culmina numa complicação para o resto da vida toda da criança. Eu ressalto muito que é muito comum a gente pegar esses erros de alergia à amoxicilina e na verdade é o exantema súbito. Tá? O imunodeficientes ou diabéticos podem ter infecções por fungos. Então, em paralelo, mas são mais para aquelas crianças que têm um quadro de internação mais prolongada, que tem um fator de imunidade mais deprimido, que a gente pondera essas co-infecções também por infecção fúngica. A rinocinusite subaguda e crônica, a gente tem o estáfilo como algo mais comum, mas não é do know-how do nosso generalista. O que eu quero que vocês ressaltem: eu vou ter sinusopatia com uma complicação de um quadro catarral um pouquinho mais prolongado. 1, 2 dias de catarro não me leva para uma sinusite naquele momento. 5, 7, 8 dias de quadro catarral, sim, pode me predispor a uma rinocinusite, em que o meu agente etiológico mais comum é o pneumococo. Fala, Flávio. Pode falar. Suspeita de rinocinusite bacteriana quando a IVAS não melhora ou piora 10 dias após o seu início. Como é que foi a sinusite de vocês? Estava tudo tranquilo? Vocês já viajaram de avião com sinusite? A morte é mais suave, né? Subindo e descendo, você nem o piloto avisar, você sente. Uma dor absurda. Aí tu imagina aquela criancinha que está viajando com rinocinusite, que está só chorando. O que ela tem, meu Deus? Imagina. Crianças menores de 5 anos, a gente vai para os sintomas. Não apresentam dor facial, aquele quadro clássico que a gente está falando, que a mãe chega lá tocando, doutor, eu acho que ele está com dor de cabeça. Não necessariamente ele pode estar com dor de cabeça pelo quadro geral infeccioso, mas não pelo acometimento específico do seio frontal ou mesmo seio maxilar, porque ele ainda não tem essa formação. Tosse ou coriza persistente, uma tosse por 10 ou 14 dias e uma coriza purulenta. A gente ainda vai ter, ou a gente falou, acredito na semiologia, quando fala aquela tosse, doutora, já está saindo catarro verde. Não necessariamente vai ser um indicativo de um quadro bacteriano, só vai me dizer que aquele quadro já está mais prolongado, do que falar para mim que a coriza está transparente, doutora, está só uma aguinha, um quadro ali bem logo no início. Está saindo catarro verde, já me indica um período mais prolongado. Um catarro verde numa criança que vem com tosse há 5, 7, 8 dias, estava em bom estado geral e agora começou com um quadro febril, complicações bacterianas já me gritam ali. Rinocinusite, otite, amidalite, como o Vinícius colocou, e pneumonia. Crianças maiores que 5 anos já tem uma apresentação mais clássica, elas já vão referir uma pressão maior, uma dor nessas regiões de seios da face. Como foi de vocês? Vocês sentiam dor? Um peso, né, para abaixar qualquer coisa. Dor atrás do olho. Dor atrás do olho. Dor retrovitária. Ricardo, o que você está sentindo? Uma pressão assim, ó, embaixo do olho e na testa. E você está com catarro? Tem quanto tempo? Tem. Depois da gripe já estão 5 dias. E antes da gripe. Vocês viram como é? Eu não sei quanto tempo ele estava gripado, e é isso que o paciente vem falando pra gente. Aí você fala, mas você ficou quanto tempo gripado? Desde quando fulano fez não sei o quê. Como é que fulano fez não sei o quê?
é inerente do paciente mesmo. Quando é que você estava gripado, Ricardo? Umas 2 semanas. 2 semanas. Então ele tem o quadro catarral há 2 semanas. Você vê qual é o pulo do gato? Eu ia comprar uma ideia de uma secreção só há 5 dias. Mas ele está gripado já tem 2 semanas. Viram como são as nuances? Febre? Mediu, mãezinha. Teve febre? Quanto deu o máximo? Porque é óbvio que tem que ser medido. Gente, alguém passa antibiótico esse menino? E o que você está fazendo? Nada, eu não posso fazer. Gente, olha o que pode acontecer. Talvez não para adulto, que eu não sei tratar adulto, mas olha o que pode acontecer. Eu estou com um quadro catarral e era do meu vizinho, 2 semanas com muita secreção, e a avó me liga de manhã falando que ele estava com muito catarro, uma febre à noite que não cessou por nada, nem com antitérmico. Ele voltava, ficava ali 37,8, subia de novo e o olho começou a inchar. O que ele fez? A história era essa ali na mensagem, um quadro muito catarro com 2 semanas, uma febre que começou de 3 dias para cá e que tinha piorado nessas últimas 12 horas, e um edema orbitário que começou, unilateral, que começou nessas últimas 12 horas também. O que ele fez? Eu vou voltar. Vocês estão vendo o olhinho? Não que vai acontecer, tá, Ricardo? O Botarino está ali no carro. Viram o edema? Ele fez uma celulite hiperorbitária inerente a uma sinusopatia. Então foi uma complicação da complicação de um quadro catarral. Vocês internariam? Ok, eu internei. A avó chorou, mas olha, aí você joga aquela, se fosse meu filho, aí é a vantagem de ter filho. Se fosse meu filho, eu internaria. Aí ela já passou uma credibilidade um pouco maior. Deixa eu voltar. Exame físico. Uma mucosa nasal, eritematose, demasiado, uma secreção mucopurulenta e nasofaringe posterior. É o sinal da vela ou do leite condensado. Eu não preciso, eu não preciso de um exame complementar. Eu vou fazer a horoscopia do meu alecrim e vou ver o catarro escorrendo lá na goela dele. Que a gente fala, tá com dripping pós-nasal, tá secretando, tá escorrendo catarro. Tem tosse essa criança? Principalmente noturna, porque ele tosse e o catarro proteja ali na garganta. E às vezes vem como um quadro de uma pneumonia em função da tosse, mas é uma sinusopatia com dripping pós-nasal. Que foi? Viu já o leite condensado escorrendo ali na garganta do menino? Exame de imagem. Raio-X, gente, a gente vê isso e ainda pede um pouco para comer à tarde. E tá tudo certo, faz parte da vida. Raio-X, peço ou não peço? Não tenho necessidade, o meu diagnóstico é clínico e quando eu ainda associo que os seios da face da minha criança não são totalmente formados, ele não vai me trazer grandes informações. Talvez para o adulto eu consiga uma imagem bem confiável de um velamento, mas não tenho necessidade. Se eu tenho uma história clínica compatível, um exame físico que tem aquele dripping pós-nasal, eu vou tratar com sinusopatia sem nenhum exame complementar. Tudo bem? Caso eu tenha necessidade de pedir algum exame complementar, eu vou pedir uma tomografia. Por isso que a gente segura muito a necessidade. Porque é para todo mundo que eu vou pedir uma tomografia? A gente coloca na balança ali quando eu pondero complicações. Esse meu vizinho que internou teria que pedir uma tomografia? Pondera uma complicação, porque eu não sabia se aquela celulite era pré-septal ou pós-septal. Muda inclusive o meu tratamento. Alterem sempre o meu exame complementar é quando for mudar a minha conduta. Então eu pedi para ver a extensão daquele quadro da celulite hiperorbitária. Mas sinusopatia é história clínica, Ricardo tem história clínica, tem exame físico compatível, daqui a pouco você vai ver o catarro escorrendo lá, antes do almoço. E o tratamento? Qual vai ser o antibiótico que a gente vai usar? O pulo do gato. Usou antibiótico nos últimos 3 meses, porque é o que implica em falha terapêutica. Quando a gente traz que na faixa etária pediátrica, que foi, Sara?
que na faixa etária pediátrica a gente tem vários quadros respiratórios e em alguns momentos os antibióticos são passados sem necessidade para quadros virais, é algo que a gente tem que questionar sempre, porque muda a nossa conduta. Se tomou antibiótico nos últimos 3 meses, eu vou ponderar ou ajusto dose ou escalono a classe do meu antibiótico. O objetivo: reduzir o tempo de duração da doença, prevenir as complicações, minimizar as exacerbações de asma ou em crianças que têm essa predisposição. Eu vou fazer tratamento profilático. Se minha criança tem rinite, eu vou tratar a rinite. Se ela começou com um quadro de coriza, todo mundo gripou em casa, eu vou fazer lavagem nasal várias vezes ao dia para essa criança, para evitar fazer sopa de cultura para a bactéria ali. Nas infecções virais, eu vou dar suporte com sintomáticos. Vou utilizar aqui, vocês têm que começar a ir na farmácia e dar uma olhadinha nas prateleiras. A gente tem soro fisiológico 0,9%, aquele que eu lavo o nariz, pego lá. Tem o jatinho, que o jatinho é pura perfumaria, mas eu também tenho um jatinho de 3%. Vocês já viram que eu tenho 0,9% e 3%? O 3% seria indicado nesse contexto de rinocinusite porque ele diminui o edema e, consequentemente, melhora essa higienização dessa região nasal. Fala, Paulo. Sabe que não é carne, sabe? Eu não entendi na questão do tratamento. A senhora falou que a gente tem que ver se a criança tomou antibiótico nos últimos 3 meses. Mas se ela não tomou... Começa com a amoxicilina padrão. Se ela não tem alergia, não tomou antibiótico, o meu foco é pneumococo e meu primeiro antibiótico é a amoxicilina. A gente vai ainda falar. Caso essa criança tenha algum fator cirúrgico, a gente tem algumas crianças no código que voltam e me internam por complicações, porque elas têm pólipo nasal secundário HPV, tanto em horoscopia quanto em nasoscopia. Então essas crianças tendem a fazer uma complicação mais imediata porque elas têm variações anatômicas, assim como alguma cirurgia inerente à via respiratória. A gente tem que ficar mais de olho ainda nessas crianças. Tratamento: crianças que não frequentam creche ou não têm utilizado antibiótico recente, esse recente desse nos últimos 3 meses, a amoxicilina vai ser a nossa alternativa. Caso essa criança tenha algum quadro de alergia, a gente vai usar o Bactrim ou a cefalosporina ou o macrolídeo. Gravem a amoxicilina, tá? Se cair uma letrinha que é alérgica, aí tu abre o teu caderninho lá do lado. Mas a amoxicilina é o nosso tratamento padrão inicial. Quando eu tenho falha terapêutica ou um tratamento recente, ou esse nosso alecrim frequenta a creche, que daí pressupõe que a gente troca bactérias com muito mais frequência, eu já tenho que começar com um nível acima, e eu já vou dar um tiro maior com a amoxicilina com clavulanato, tá? Não pediatricamente falando, eu adoro a amoxicilina com clavulanato. É efetivo, claro, quando tem indicação. A infecto me mata. Duração do tratamento. O que eu quero de vocês? Quero que saiba que rinocinusite eu preciso de uma história clínica um pouco mais prolongada, que o meu diagnóstico é eminentemente clínico, eu vou pedir exame complementar, que seria a tomografia, quando eu pondero complicações. O meu agente infeccioso é pneumococo, o meu tratamento com antibiótico é com amoxicilina, não quero dose, mas o tempo eu quero. Por quê? Um antibiótico colocado equivocadamente ou por um tempo insuficiente induz recidiva. Então, qual é o tempo? Só? De praxe, 14 a 21 dias. É muito tempo, porque é uma região não tão vascularizada, mãezinha, a senhora tem que tratar por 14 dias no mínimo. A gente não coloca essa variação na receita, já coloca fechado. Vai tratar por 14 dias. Se tratar por um tempo menor, vai voltar e vai ser pior. Aí, pode ser ortopédica a orientação. Professor, a primeira escolha é só a amoxicilina, mas se tiver falhas, vai adicionar a prova. Em que situações você vai ter falha? Não é para a prova, é para a vida, tá? Comecei a tratar com a amoxicilina. Quando eu entro com o antibiótico, a gente pondera que o quadro febril tem uma remissão em até 72 horas. Mãe, se continuar nessa febre, o meu plantão é quarta. Sábado, se tiver febre, a senhora volta para ser reavaliada. Voltou sábado porque a febre persistiu. A dose inicial que a gente faz é 50 mg por quilo. Se não está cobrindo, eu vou aumentar para 90 mg por quilo, mas eu continuo na amoxicilina, certo?
Caso a criança tenha usado antibiótico recente, a gente calcula lá a dose, ela já começou com essa dose de 90, aí eu vou queimar para amoxicilina com clavulanato 50, certo? Amoxicilina normal 50, não melhorou. Amoxicilina normal 90, não melhorou. Amoxicilina com clavulanato 50, amoxicilina com clavulanato 90. Eu preciso ter esse escalonamento, pontuando que ele teve otite agora em janeiro, mas talvez lá em junho ele pode ter uma sinusite. O que eu vou queimar para ele? Se eu queimar a amoxicilina com clavulanato no meu primeiro episódio, eu vou ficar sem munição nas sequências caso essa criança precise. Se eu queimar o ceftriaxone, eu dou na cara de vocês, porque depois eu não tenho o que fazer por essa criança. Claro que eu tenho essas indicações. Essa minha criança que está com o olho super edemaciado, ceftriaxone vai ser a opção para ela, porque ela já está lá no final da evolução. É tudo ou nada. Não sei se a senhora por acaso foi essa criança pela segunda vez, na primeira vez que vai tratou ela com amoxicilina. Aí eu calculo, vejo se a dose foi 50. Vinícius perguntou, por exemplo, eu estou pegando essa criança agora em maio e ela tratou em março para uma sinusite ou para uma otite, independente. E a mãe leva a última receita, ela tratou com amoxicilina com clavulanato lá em março. Agora ela tem indicação de um novo antibiótico. Eu não posso, nesse intervalo menor que 3 meses, descer para amoxicilina pura, porque teoricamente tem bactéria resistente. Eu vou manter a amoxicilina com clavulanato, só que eu vou ajustar a dose. Provavelmente esse alecrim tem que ter começado com 50 e eu vou ajustar para 90 agora para poder ter uma boa cobertura. Se ele só começou com, se lá, por exemplo, em março, ele começou só com, ele tratou, na verdade, com só a amoxicilina, uma dose de 50 mg por quilograma. Agora, quando ele voltou em maio, só um exemplo, mesmo exemplo que a senhora citou, eu já posso, eu aumento a dose para 90. E continuo na amoxicilina. Tá. Eu não troco de classe. Eu não acrescento também aqui. Não. Eu tenho que ir bem regradinho e escalonando. Amoxicilina 50, amoxicilina 90 e assim sucessivamente. O que acontece na vida real? Mãe, tomou antibiótico? Tomou. Qual? Um amarelo. Qual o volume? Não sei. E a gente fica perdido se foi 50, se foi 90 e qual é esse antibiótico amarelo que foi prescrito para ela. Entendeu? Complicações, edema periorbitário por congestão, celulite periorbitária. Perdão, Ricardo, pode falar. Esse tratamento ele vale para crônico maior de 2 semanas, do mesmo jeito que o crônico pode ser por falha terapêutica também, pode? O crônico pode ser por falha terapêutica, talvez não necessariamente o crônico, o recorrente. O recorrente. Quando tem o crônico, a gente começa a ponderar variações anatômicas. O que essa criança tem para ter tantos episódios assim, ou mesmo para estar tão prolongado. Mas já muda o antibiótico também. Já muda. Muda e associa, porque daí a gente vai sair do universo só do pneumococo e vai agregar outros patógenos. No caso, por exemplo, você tratou com oxigênio de 50, não melhorou, foi para 90, não melhorou, foi nada. Aí 14, 21 dias, o último. Quando eu troco, zera tudo. Quando eu troco, é uma nova contagem. Tá? Complicações, que é o que vai fazer os médicos diferenciados. Eu tenho o olhar clínico para eu saber que aquele serzinho ali eu tenho que internar. É aquela criança que está no consultório e só está dormindo. Ah, tá com febre. Mãe, baixou a febre, que foi o que eu fiz para ele. Baixou a febre, você me chama que eu vou lá para vê-lo. Baixou a febre e ele continuava super sonolento. O que ele mamou hoje? Uma mamadeira já eram 3 horas da tarde. Mesmo que fosse só uma sinusopatia, ele já teria sinais de alarme para mim. Esse olhar crítico que eu quero que vocês tenham. Se ele está com queda do estado geral, por mais que não tenha nenhum outro dado extremamente exuberante, eu tenho que internar essa criança. E vou colocar ele em hidratação com óleo. Lembraram, né? Meninos, vou internar osteomielite, meningite, trombose de seio cavernoso, abscesso. Claro, chegou aquela criança com o olhinho inchado, eu vou internar. Otite. Olha o sintoma, gente. Depende da idade. Irritabilidade. Doutor, ele só está chorando, ele não quer nem mamar.
O céu é o limite para esse meu bebezinho de 3, 4, 5 meses que não quer mamar. Pode ser infecção urinária, pode ser dor abdominal, pode ser um abdômen cirúrgico, pode ser só um otite. Claro que eu vou me ater se essa criança está com um quadro catarral há 2 semanas, eu já pondero, opa, pode ser um otite, eu tenho um olhar clínico diferenciado para esse você. O que mais que eu posso ter? Febre, mastoidite seria uma complicação. Febre, queda do estado geral, drenagem de secreção, tanto purulenta quanto sanguinolenta. Às vezes rompe e escorre sangue mesmo, você não consegue nem visualizar porque só tem pus no ouvido da criança. Queixa de dor, às vezes ele não verbaliza, ele só chora, mas eu tenho crianças maiores que vão falar, tô com dor no ouvido. Meu questionamento, toma banho de piscina? Não, doutora. Aí quando você vai ver, tem água no ouvido. Não tomou banho de piscina? Não, doutora, ele tomou banho de caixa d'água. É bem comum na série. Aquela caixa d'água azul. E por que eu tenho a tendência natural, entre aspas, é que a criança faça um quadro de otite? Porque eu tenho uma retificação dessa linha tuba auditiva, então é muito mais fácil drenar a secreção para essa região. Conforme a criança vai envelhecendo, essa tuba fica mais angulada e a drenagem é para ficar, né? A minha não tá. E a drenagem é para ficar melhor nessas situações. Tudo bem? As tubas auditivas se abrem no espaço anterior do ouvido médio e conectam a nasofaringe. É uma comunicação para o catarro que vai para tudo quanto é canto. Gente, para espirrar, pode tampar o nariz? Não. Quem faz isso? Todo mundo. E a gente sabe, incrível, né? A gente sabe que não pode, sabe o que acontece e mesmo assim a gente continua fechando. Eu super me incluo. As otites estão intimamente relacionadas à obstrução anatômica. Todo mundo coloca a mão, vai todo mundo na pele. Obstrução anatômica ou funcionais das tubas auditivas. Edema, tumor ou pressão negativa intratimpânica facilitam diretamente a extensão do processo infeccioso da nasofaringe para o ouvido. Uma nuvem, né? Alta prevalência na infância. Olha que dado super relevante. 70% das crianças terão até 2 anos de idade, 7 a cada 10 crianças terão um quadro de otite. Então, se eu estou na emergência, um quadro catarral com febre, examinar o ouvido é pertinente? Extremamente pertinente. 90% terão até 5 anos de idade e tem um pico de incidência entre 6 meses e 20 meses. Ou seja, é o nosso público da emergência. Vou lá no Cosme agora, 90% são crianças até mais ou menos 2 anos de idade. Tudo bem? Os outros é porque estão acompanhando o irmãozinho que foi na emergência. Examinar o ouvido é extremamente comum. Vocês já têm otoscópio? Eu estava com dor de ouvido, aí eu pedi para o residente ver, mas tem agora o otoscópio, eu vou até comprar, que é como se fosse uma endoscopia. Uma câmerazinha que a gente consegue acoplar como se fosse um laringo. Para ver, achei sensacional. Dentro da pediatria é ótimo, que a gente consegue até mostrar para a mãe, olha aqui mãe, tem como, eles confirmam o diagnóstico efetivo. Acho que é R$100 na Amazon, alguma coisa assim. Adorei. Pronto. Principal complicação de catarro na criança é otite. Examinar o ouvido é extremamente comum. O mais seguro, deita a criança na maca, vira o rostinho, pede para a mãe te auxiliar. Muitas situações eu peço até para a criança ficar no colo da mãe, eu peço para a mãe prender a cabecinha da criança, que dá para visualizar também, a criança fica um pouquinho mais acolhida ali no colo da mãe, mas o mais seguro é realmente na maca para ela não virar e você perfurar algo que não estava perfurado. Professora, tem outras causas também do otite, né? Ao solo, a cera também, a criança não tem. Tem sim. A gente está pontuando aqui otite média aguda, mas a gente também tem quadros de otite externa. E daí o cerumen vai ser bastante comum, a água da piscina vai ser bastante comum, tá bom? A areia também é bastante comum, algum corpo estranho, massinha, qualquer coisa que eles miçanga, tudo eles colocam ali no ouvido e pode fazer quadro de otite externa. E inerente, aquela otite externa também pode evoluir para uma otite média. Qual é a minha grande diferença? Otite média, em algumas situações tem necessidade de antibiótico terapia sistêmica. Otite externa, só o antibiótico tópico com anestésico é suficiente para melhorar o quadro. Certo? Etiologia.
mais uma vez o pneumococo. Então, mais uma vez, qual vai ser o meu antibiótico de eleição? Amoxicilina, certo? Quando eu estava na faculdade, fazia médio curso, o professor falava o antibiótico mais prescrito no mundo, amoxicilina. Porque catarro, pareado, é mais catarro do que cocô, do que diarreia. É o que mais acomete as crianças. Correto ou incorretamente, é o medicamento mais prescrito. Então, para você marcar essa criança como alérgica à amoxicilina, é um divisor de águas na vida dela, né? E se for só por um exantema súbito, é um erro muito importante. Haemophilus, moraxella, vírus e toda a linha de vírus. Pneumococo é muito mais frequente porque a gente tem uma vacina que protege contra Haemophilus também. Bora lá? Diagnóstico: irritabilidade, anorexia, choro intenso, vômito, febre, otalgia, otalreia. O exame físico, o que a gente vai encontrar? Vocês já fizeram otoscopia? Só normal? Sabia que eu pensei em trazer o otoscópio, só que eu falei, não, vamos judiar muito, né? Já pensou todos, né? O que eu vou ter? Quando eu começo a introduzir, eu tenho um conduto auditivo, uma mucosa, que é para estar ali levemente rosada. Eu tenho uma mucosa já extremamente permeada. Faz uma analogia com a amidalite. O meu ouvido vai estar desde o conduto mais permeado, a minha membrana algo um pouco mais permeada, sob controle, quadros virais podem fazer isso. Mas uma membrana que você joga a luz, ela não reflete mesmo a luz, como tá lá. Esse lado direito ali é normal. Eu jogo, ela reflete a luz, é algo esperado para mim. Quando eu não consigo que essa luz reflita, que ela tá mais opaca e eu não consigo ver além dela, eu tenho secreção ali atrás. E obrigatoriamente, quando eu fecho o diagnóstico de otite, além dela estar opaca, ela precisa estar abaulada. Eu tenho uma secreção empurrando aquela minha membrana. E esse empurrar, esse edema que está ali, esse abaulamento, que é o que causa dor. Só o fato dela estar opaca, mas estar retificada normal, não tem maior desconforto. Você fica só, a criança não vai saber falar, mas fica só com um processo de obstrução no ouvido. A partir do momento que ela tensiona a minha membrana, aí sim vem com o quadro áudico associado. E se ela tensiona, aí sim eu bato o martelo de uma otite médica. Tudo bem? Eu vou trazer o otoscópio na quinta-feira. A gente examina Ricardo. Porque Ricardo tem secreção, então nada impede que também não faça. Talvez não faça otite, mas a membrana dele não vai estar tão brilhante quanto alguém que não está gripado. Tudo bem? Tá vendo Ricardo e a minha, né, Ricardo? Meninos, fatores: idade, claro, quanto mais novinho, maior a chance de infecções virais, das complicações inerentes às infecções virais. Uma predisposição familiar, sexo masculino, alterações anatômicas. Quem já teve otite aqui? Eu tenho muito otite. Então, essa predisposição familiar. O que será que a gente que tem muito otite tem que as pessoas que nunca tiveram otite, que eu fiquei com inveja agora, não tem? Há uma tendência, uma variação anatômica ou mesmo uma rinite que predispõe, tem todos esses fatores, mas essa variação anatômica também pode favorecer. Dói muito. Eu ia falar um palavrão, dói bastante. Creche também é um fator de predisposição, porque eu estou ali trocando vírus continuamente. Meninos, eu tenho que tratar toda a otite? Eu tenho esse risco de complicação. Eu tenho que tratar? Desconfie quando a professora pergunta, porque se eu pergunto é porque... Não tem. Fala assim, não tem, porque aí já é outra pergunta, né? Mas eu não tenho que tratar toda otite. A gente coloca na balança, depois eu dou minha conduta, tá? Pela literatura, a gente coloca na balança o risco-benefício do uso do antibiótico. Claro que crianças menores a gente não vai pagar para ver, mas crianças maiores, se a gente tem garantia da continuidade da assistência, eu posso só manter esquema de observação. Por isso que eu perguntei, entendeu, Espírito? Eu vou tratar ou não a minha otite? Depende do público. Depende do público. Eu vou observar, não vou tratar não, porque eu tratei uma sinusite há 2 meses, estou me queimando muito dos antibióticos.
Criança menorzinha, nesse menor que 6 meses, eu trato? Trato ou não trato? Vou falar que tem outros fatores além da idade, o estado geral da minha criança, se eu tenho acometimento uni ou bilateral e se esse meu acometimento é necessariamente uma otite ou uma otite supurada, tá? Essas informações dentro do capítulo, meu Deus, estou revisando para a prova que vai ser amanhã de PED, o que eu vou me ater em otite? Ou tratamento, porque isso despenca nas provas de residência e é algo que a gente fica ali, talvez não na emergência, que é o que eu vou pontuar para o segmento de vocês. Se eu estou no COSME, eu trato todas que eu vejo. Se eu estou no consultório, volta daqui 24, 48 horas para a gente ver, porque eu tenho continuidade da assistência. No COSME eu não vou conseguir ver aquela criança, certo? Então esse fator é extremamente relevante. O agente etiológico é comum aos outros. Quanto tempo que eu vou tratar a otite? A sinusite é quanto tempo mesmo? 14 a 21 dias. E a otite? Idade, certeza do diagnóstico e gravidade. Menor que 6 meses, otorreia com otite. Tá purgando, doutora? Amanheceu com o ouvido estourado, o travesseiro estava só pus. Eu vou tratar esse ser? Consciente, vou tratar mesmo, isso aí não tenho que segurar. Essa tabelinha depois vocês olhem com calma e são fatores inerentes à idade, se é bilateral, se é secretivo ou não e ao estado geral dessa minha criança. Claro que todos os outros que eu mantenho, antibiótico ou observação, essa observação lê-se garantia da continuidade da assistência. Professora, então nesse caso, eu só não vou tratar que está com observação. Eu? Qual caso? Esses que estão com observação são casos que eu posso escolher não tratar. Você pode escolher não tratar. O resto dá para todo mundo. Todo mundo. Se for um paciente seu do consultório, mãe, me manda mensagem à noite para saber como é que ele tá. Doutora, febre persistente, caiu o estado geral, não quis comer nada, tá mais sonolento. Vem cá pra gente tratar. Ou não, tá evoluindo bem, a febre cessou, a tendência é que evolua, só observa. Na prova eu vou colocar talvez uma criança toxemiada, talvez uma criança que é da unidade básica de saúde e você não consegue o segmento. Uma criança que está com calendário vacinal atrasado, todo esse que é vida real. Vou tratar ou não vou tratar? Tá? Por exemplo, se ela não tem um quadro de infusão evidente, mas ela tem um fator de risco bastante. Trato também. Ali não é fator de risco para ter otite, não fator de risco necessariamente para complicação. Tá? Tratamento, o antibiótico em casos não graves com amoxicilina, em casos graves amoxicilina com clavulanato, que é aquela criança mais toxemiada, eu não vou ponderar que só a amoxicilina vai melhorar. Otite recorrente, 3 ou mais episódios de otite em 6 meses, ou 4 ou mais episódios de otite ao longo de 1 ano. Fatores de risco, sexo masculino, não me perguntem por quê. Falta de aleitamento materno, como tudo na pediatria, aleitamento materno é um fator protetor. E meninos, doutora, pode pingar leite de peito no ouvido? A vizinha me falou, no olho, no ouvido, onde for. Pode? É tópico, né? Um tratamento tópico. Não pode pingar nada. A gente estava até discutindo isso, aí o residente falou, doutora, e se falar, e a copaíba? Minha avó usa pra tudo também. Aí deu falar que não serve. Copaíba. Copaíba não pode pingar no ouvido. Ah, tá com amidalite viral. Deixa passar copaíba na garganta, não tem problema. Não vai fazer mal. Ah, uma amidalite bacteriana. Passa a copaíba na garganta, mas tu vai tomar a tua bezetacil. E tá tudo certo. Agora, algo que já vai comprometer minha mucosa, meu conduto, por quê? Ouvido é extremamente delicado quando a gente avalia, vê a membrana íntegra, tudo sob controle. Quando a membrana não está íntegra, qualquer coisa que vá pingar ali é algo, uma porta aberta, uma solução de continuidade ali.
Quanto tempo, meninos, eu vou tratar? Da surdez. Perfuração timpânica, quando tem aquela autodrenagem. Otite média secretora, efusão persistente que leva à perda auditiva. Aí, nessas situações que eu estou tendo muitos quadros de otite, chamo o otorrino para o time, porque às vezes essa criança tem um conduto tão retificado, ou mesmo tem quadros respiratórios com tanta frequência, que eu tenho que colocar um tubo de ventilação para evitar acumular secreção no ouvidinho dessa minha criança, tá? Ricardo pontua mastoidite. Estão vendo? Ali tá, mas tem uma foto no final que vai dar para evidenciar. A minha otite, minha orelha está normal. Quando eu tenho uma inflamação de mastoide, quando eu vejo a criança já me chama atenção, porque às vezes é unilateral na maioria dos episódios, mas a minha orelha já vai estar mais anteriorizada e vai estar extremamente dolorosa, abaulada e permeada em região retroauricular. Eu só consigo ver se eu examinar, se eu tocar essa criança. É extremamente importante eu conseguir ter essa percepção, porque mastoidite é critério de internação para tratamento endovenoso. É uma solução, é uma região de continuidade com meninge. Eu não vou ponderar tratamento bioral. Otite média, tratamento bioral em casa, caso a criança tenha aqueles fatores que não esteja toxemiada, digamos. Mastoidite é critério de internação. Tá? Lembra lá daquele nosso pezinho, vou entrar com antibiótico ou não? Vou internar ou vou liberar para casa? Mastoidite pode estar pulando ali, vai internar. Eu tenho que pedir algum exame complementar para mastoidite? De imagem, melhor elucidando para vocês, de imagem. Eu tenho que pedir algum exame complementar? Tomografia, para eu ver a extensão de acometimento de mastoide. Agora no relatório, era um menino, ele estava provavelmente assim, com otite. Quando a gente fazia palpação aqui, ele sentia dor e ele estava com medo de fazer assim. Às vezes ele estava sentindo que estava até obstruído. Aí a mãe já tinha levado ao médico e ele já tinha feito o tratamento com a urina. Que idade? 14, 3 anos. Aí fez o tratamento com a urina por 2 anos e 3 meses. Com a urina por 14 dias em dose máxima, ela voltou no ambulatório porque ainda estava sentindo muito incômodo. E ela não relatou ele ter tido gripe, nem nada. A gente perguntou se teve banho de piscina, ela falou que não também. E não tinha corpo estranho? A gente analisou na otoscopia, nada. Não tinha, é suspeito. Certamente tem quadro respiratório associado. Aí ela relatou que não tinha. Aí o que a gente pondera? Quadro respiratório associado ou falha da administração do medicamento. Aí a gente, quando chega assim, eu recalculo a dose está correta. Como é que a senhora fez? De 8 em 8, de 12 em 12. Pondera comigo que a gente coloca ali um tratamento prolongado. 14 dias de tratamento tem uma margenzinha para falhas, né? Aí o que a Andressa fez? Ela falou que não precisava mais tomar antibiótico, porque sim, mesmo depois do antibiótico, a criança ainda pode ter um pouco de incômodo. E para otite ficou por isso mesmo, né? E no exame físico, o que tinha na membrana dele? O que vocês viram? Não endoscopia? Estava hiperemiado e na membrana estava só um pouco avermelhada, mas ela não estava apaulada. Perfeito, e nem opaca. Tá. Agora a sensação dele pode ser só de um quadro de otite externa. Vocês concordam com a conduta? Era uma queixa, fiz a biotoscopia, mas não tinha evidência de otite. Eu não tinha membrana opaca nem apaulada. Tinha ligeiramente permeada. Vírus faz muito isso. Criança que está tossindo muito, quando eu faço a otoscopia, minha membrana vai estar mais vermelhinha, assim como a garganta vai estar mais vermelhinha. Mas não é mandatório de tratamento. E se eu tivesse que tratar? Só a pergunta já fazia 3 meses. Eu ia falar se a coloscopia. Ela experimentava com o ouvido por 3 meses. No ouvido, E ela sentia que, ela percebia que quando ela falava um pouco, mas se ela falasse baixo, ele não respondia isso. Ela falava um pouco mais alto e quando ele estava assistindo o celular, ele aumentava muito o volume. Ela
Mandou pro Torre? Não? Mandou pro Torre? Mas não tinha sintoma respiratório. A mãe negou sintoma E a gente respiratório. perguntou se ela Mas a crônica, ela dá muito sintoma respiratório, desse jeito como... Mas aí eu teria o drip voz nasal, eu teria algum quadro obstrutivo. Ela negou. Ela falou que ele nunca nem teve gripe. Por que essa menina saiu? Você fez Qual é a bolha que ela colocou ele? Qual foi a bolha aí? Me explica. É algo que a gente precisa seguir avaliando, porque não tem informações tão confiáveis. Entendeu? Mas caso tivesse necessidade, eu ia queimar um antibiótico e uma cefalosporina. final de junho e ia fazer o retorno. Tá. Qual é o nome, amiga? O nome dessa criança? Vamos falar com o Luiz. Era Lucas Henrique. Tá. Aí se eu tivesse, por exemplo, se a membrana tivesse uma malária, tivesse internar essa criança para tomar. Não, eu ainda tentaria uma cefalosporina. Faria uma cefaloxima e observaria, porque 48 horas reavalia. Entendeu? Porque ele está em bom estado geral, a gente avalia o conjunto da obra. Ele tem algo persistente, ele não tem complicações supurativas. Um abaulamento, algo assim. Meninos, faringoamidalite, todo mundo já teve? Menos essa criança. Essa criança nunca teve. Infecção de faringe, de tonsilas, viral bacteriano, uma incidência da bacteriana, principalmente entre 5 e 11 anos de idade, declina na fase adulta e é rara quando a gente pondera infecções bacterianas menor que 2 anos de idade. Então, quando chegar uma criança falou que teve uma amidalite, tem 1 ano e meio, que fez uso de amoxicilina, desconfia, porque é viral até que me prove ao contrário. Começou a ficar mais velhinho, essa incidência de infecções bacterianas, como a gente tinha conversado, começa a aumentar necessariamente. Períodos, o ano todo, principalmente inverno e primavera. Aqui a gente não tem essas estações quando você for atender no seu pronto atendimento. Quando você vai para o sudeste, isso daí já parece que lê o livro. Eu tenho picos de incidência da bronquiolite, depois começa a varicela e assim sucessivamente. Etiologia, vírus, nessa faixa etária pediátrica, ali 2, 3 aninhos, 4 aninhos de idade, e emerge mais bacteriano quando a criança fica mais velha. E o bacteriano qual é? E eu tenho que tratar. Tenho que tratar? Porque senão eu tenho complicações inerentes a dessa minha criança, eu tenho que tratar do ponto de vista epidemiológico, porque eu tenho que extinguir aquela cepa para evitar passar para as outras crianças. Certo? Como é que eu vou diferenciar, além do meu dado idade, que eu vou me apegar bastante? Viral, eu vou ter odinofagia, tosse, coriza, diarreia pode ter? Porque eu vou engolir aquele vírus e vai irritar todo o trato gastrointestinal. Roquidão, conjuntivite e rinorreia. Ele está gripado e na garganta também está inflamada. Ao passo que no amidalite bacteriana, crianças mais velhas, em que eu vou ter? Algo mais setorizado na região da minha amígdala. Início súbito, febre, odinofagia, eritema, exudato amidaliano, hiperemia, edema. Fica tudo hiperemiado, tudo com petequia e tudo com exudato. Não necessariamente que eu só tenha exudato em infecções bacterianas, mas é muito mais comum eu ter exudato em infecções bacterianas. Disfagia, cefaleia, dor abdominal, náuseas e vômitos. Gritante. Claro que é de livro, claro que está exuberante, mas a gente vê exudato. O que eu quero que vocês se atentem? Não dá para ver direitinho. Nessa daqui eu tenho umas vesículas bem mais esparsas, mas que não me configuram o exudato dessa proporção. Estão vendo? Aqui é uma vesícula e uma hiperemia. Aqui, a garganta está vermelhinha. Na emergência normalmente é assim, 2 aninhos de idade, febre, e faz febrão porque é um globo linfóide, então faz 39, faz 40. E você fala, mãe, é a garganta que está inflamada. Qual antibiótico que a senhora vai me passar? Nenhum. Qual anti-inflamatório que a senhora vai me passar? Nenhum. O corpo dele vai responder esse quadro e a gente vai dar medicamento para febre, aumentar a hidratação e esperar porque o organismo dele que responda. O que ela vai fazer com a gente? Dar na nossa cara. Mal médico.
E pelo contrário, no exame físico confiável, o dado epidemiológico que é a idade da criança, a condição clínica da criança e meu exame físico me respaldam para a não necessidade de eu queimar um antibiótico ali naquela faixa etária pediátrica. Da mesma forma. Ali não dá pra ver, mas eu tenho hipertrofia e hiperemia viral. Uma criança pequenininha. Quando eu tenho hipertrofia e hiperemia, exudado, peteca e impala, está bem exuberante, uma criança mais velha, bacteriana. Eu posso ter dúvidas? Super posso ter dúvidas, porque o fato de ser novinho não me bloqueia de infecções bacterianas. E o fato de ser mais velho não me bloqueia de infecções virais. Eu posso ter exudato no vírus? Posso. E eu posso ter dúvidas. Para isso eu faço um exame complementar. Caso eu tenha dúvida. Por quê? Eu não posso negligenciar um antibiótico para uma infecção bacteriana. Eu também não posso supervalorizar uma infecção viral e prescrever um antibiótico. Qual o exame que a gente falou que faz? O hemograma seria válido, porque eu vou ver o diferencial, as custas de segmentado, mas eu tenho um menos invasivo que seria o meu suave, que é o strep test. Eu vou passar o cotonetezinho no próximo slide. Professora, essa placa é igual? Não necessariamente ela vai sair, entendeu? Mas pra você ficar futucando lá pra sair, a gente nem consegue, porque a gente mal consegue. Segura o menino, pega a espátula pra poder passar nos dois lados. E o ideal, eu passar no pilar amidaliano das duas amígdalas e não encostar mais em nada. Super fácil falar, né? Anestesia o menino pra eu poder coletar. Mas tá. Teste para a detecção do antígeno tem uma especificidade muito boa e uma sensibilidade também muito boa. A cultura é padrão ouro, mas a gente não vai aguardar a cultura, porque vai demorar para ser o resultado, para ter uma definição clínica para aquela minha criança. Sorologia quando eu suspeito de mononucleose. De praxe a gente não faz. Tá? Tratamento. Como é que eu vou tratar a minha amidalite? Quantos dias? 7 dias, voltou resistente, tu não tratou ninguém. Amidalite são 10 dias de tratamento. O que eu vou querer de vocês? Amoxicilina cobre. Eu quero tempo de tratamento. 7 dias não trata amidalite. A gente tem uma opção padrão ouro de tratamento, porque é no bumbum do filho dos outros? Não, porque é padrão ouro mesmo de eficácia, que seria bezetacil. E vai seguir sendo o nosso padrão ouro. Não sei qual grupo que eu estava na aula, que eu cheguei à conclusão que eu daria inclusive nos dois. Na nossa. Eu cheguei tanto, tudo bezetacil. Ele ainda não teve amidalite bacteriana, mas vai ser bezetacil. Tá fácil. Exato. Fez lá, vai reclamar a vida, vai comer o chocolate do universo, vai, mas tratou. Se eu tiver como fazer uma E foi igual. ainda tomar medicamento não prefiro. Injeção, Não. Bom que a gente comente esses argumentos para poder trazer esses argumentos para os pais também. Não, doutor, eu quero dar amoxicilina. Ok, então você tem que me garantir que vai ser dado durante 10 dias. Meninos, penicilina benzatina, eu tenho variações de acordo com o peso. Esse daí é o da SBP, mas tem algumas literaturas que utilizam, a dose não é o que eu vou cobrar para vocês, mas pode ser que no internato tenha esse questionamento. Dependendo da literatura, eles não usam um ponto de corte de 27 quilos, eles baixam para 21 quilos. Tá? 600 mil unidades ou 1.200.000 unidades. Não é o foco para vocês, só para pincelar. Eritromicina e amoxicilina. O início precoce reduz a duração e previne febre reumática e as complicações supurativas. Que complicações supurativas seriam? Se eu inflamo, eu posso fazer um abscesso periamidaliano. Não é comum acontecer, mas também não é raro. Esse ano a gente já teve 2. A criança não consegue nem falar, ela não consegue engolir a saliva e tem um abscesso periamidaliano. Essa criança, o que eu vou fazer com ela? Internar. Porque se ela drenar, ela pode fazer até mequiastinite. Então eu interno, antibiótico venoso e dreno. Será que é dolorido? Faricoamidalite recorrente ou farioterapêutica, a gente vai ajustar a amoxicilina com clavulanato 10 dias. Outra observação que eu acredito que eu falei para os 2 grupos.
Não é coerente você passar penicilina benzatina e uma receita de amoxicilina por 10 dias para casa. O que tu tá fazendo? Não, deixa eu só confirmar que aquela bezetacil foi realmente eficaz. Ou é um ou é outro tratamento, sendo que a nossa primeira opção vai ser o tratamento intramuscular. É o último, meninos. Professora, tira com a indicação de tirar mesmo 3 vezes no ano? Não tem, são infecções recorrentes. 3 ou 4 episódios no ano, que daí é bem em conversação com o otorrino. Entendeu? E com os pais. Alinhar ali aquele pensamento. Às vezes a criança tem uma hipertrofia tão significativa que já traz repercussões para a qualidade de vida para aquela criança. Aquela criança ronca à noite, tem infecções com muita frequência, quadros respiratórios, porque querendo ou não tem uma entrada de ar adequada. Qualquer gripe já fica extremamente desconfortável. Laringite. Vocês já viram alguém com laringite? Vocês já viram, com certeza. Vocês já viram alguma criança gripada? Vocês já viram alguém com laringite? Aquela tosse de cachorro. Minha amiga até postou aquela tosse de fumante de 3 cartelas de Marlboro. É uma tosse rouca, uma tosse ladrante. Uma tosse de cachorro mesmo, que chama atenção. Tipo, tosse no meio da igreja, todo mundo já olha pra criança. Ela tá plena, ela só tossiu. Porque a laringe está inflamada. Vocês também já tiveram, certamente, por causa de laringite. Ninguém teve? Eu já tive a tosse, mas Vou dar o diagnóstico de laringite. Diversidade de condições inflamatórias agudas que vão depender do segmento. A gente tem que entender que é uma continuidade. Eu vou pegar a laringe, em algumas regiões eu pego traqueia em concomitância, e em algumas regiões eu pego bronco em concomitância. Para pensar comigo, se eu tenho uma região alta que está inflamada, dificultando a entrada de ar, eu vou ter um barulho diferente? Eu vou ter um estridor diferente para essa minha criança. Ela tem uma tosse, uma dificuldade de entrada de ar. Então é uma tosse ladrante, é um estridor. A gente brinca internamente que normalmente é 3 horas da manhã que chega essa criança lá com essa tosse ladrante. É 3 horas da manhã que vai chegar a laringite no plantão de vocês, que a gente vai ter que saber conduzir. Epidemiologia, 1 a 6 anos de idade, tem um pico com 18 meses. Sexo masculino, eu não sei porquê, meninas, me desculpem, tá na literatura. O porquê do sexo frágil de vocês eu não sei. Outono e inverno, a etiologia é viral, então necessariamente não preciso de antibiótico, é um quadro viral, mas eu tenho que saber conduzir. Se é uma região que está edemaciada, inflamada, neste momento sim é válido um corticoide enquanto anti-inflamatório, para diminuir esse processo de edema nessa região e facilitar essa minha entrada de ar. Isso que eu estava falando para vocês, só para vocês visualizarem que é algo de continuidade. Eu tenho prega do vocal comprometida, por isso que minha criança tem aquela tosse bem rouca, bem ladrante. Conforme for, eu tenho uma tosse mais pronunciada e eu posso ter dificuldade do ar entrar e dificuldade do ar sair, quando esse quadro viral pega inclusive o meu bronco. Quem tem asma aqui mesmo? Alguém tem asma controlada, né? Só ele tem asma? Descontrolado? Como assim? Como assim? Qual é o pediatra que você... Qual o posto de saúde que você frequenta? Não, eu fui diagnosticado, só que não fui lá tratado. Entendi. É safado. Mas tem exacerbação frequente? De vez em quando. Vocês viram o pulo do gato do paciente? O de vez em quando para ele pode ser uma vez a cada 1 mês. A gente vai estudar asma só para pegar o gancho para asma. E eu preciso saber com que frequência esse de vez em quando. Porque se o de vez em quando dele for mensal, é um padrão de tratamento. Se o de vez em quando dele for a cada 6 meses, é outro padrão de tratamento. Vocês viram que a gente tem que extrair a informação? Para ele, de vez em quando, ele me disse tudo. Uma vez no mês. Na minha cabeça, poderia ser tipo uma vez a cada 6 meses. E o que você faz? Mas o que você faz quando tem compensação? Que medicamento? Aí vai me lançar uma bombinha, que é como as mães falam. Uma bombinha, doutora. Você está um paciente padrão ouro. Não, mas eu estou usando aqui, acho que é um pouco do... Mas é no nariz ou na boca? No nariz. É um corticoide.
pode ir nas aulas. Pode nas aulas. Vou deixar a prova de asma, porque até ali ele está só diminuindo a sensibilidade nas aulas, ele não está tratando bronca. Ele precisaria fazer algo inalado para poder pegar a bronca. Mas calma aí, daqui até lá ele vai ver o medicamento que ele toma. Eu vou mostrar os exemplos para você. Corizialina, na turma anterior, acho que foi do ano passado, tinha o Elian vinha com a bombinha para a sala, o bichinho vivia em crise, vivia gripado, vivia em crise, levou para o paciente, mas ele seguia. Acho que o dele era tenso também, ele sentava bem aqui, de vez em quando ele estava com a bombinha dele. Corizialina, faringite, tosse leve, febre baixa, bem de quadro viral, né? 12 a 48 horas de sintomas de obstrução no menino, tosse de cachorro, rouquidão, estridor inspiratório, porque eu tenho uma corda vocal acometida aqui em cima, então meu ar tem dificuldade de entrar. Por que eu estou ressaltando tanto esse padrão de ausculta? Porque quando eu tenho uma dificuldade do ar entrar, eu tenho uma alteração de estridor e de sibilo inspiratório, que é diagnóstico diferencial para quadro de broncoespasmo da asma, em que eu tenho dificuldade do ar sair, em que eu vou auscultar e eu vou ter sibilo quando o ar está saindo do meu pulmão. A gente vai ver na prática, vai ter. Tá vendo criança gripada com a Andressa? Olha a bolha que essas crianças estão habitando. Professora, só é o eu peguei já 4. Sabe o que está acontecendo? Às vezes a gente fica até com uma amostra um pouco mais viciada, mas talvez, meninos, só para a gente entender. Será que está tendo muito mais caso? A nossa amostra torna-se viciada porque esses pacientes, as mães estão mais preocupadas do que aquelas mães que as crianças estão tendo, aparentemente, no padrão de desenvolvimento neurológico normal. Então, por isso que a gente vai ver tanto, porque elas estão levando mais do que as outras mães. Antigamente, o autismo era o quê? É a moagem da criança, né? Mais desejo. Meninos, moagem. Vocês sabem o que é moagem? Sim. Se eu falasse assim no Rio e eu ficar perguntando até o que é isso? Maceta. Eu cheguei lá falando maceta, ninguém sabe o que era maceta. Como assim você não sabe o que é maceta, gente? Todo mundo sabe o que é maceta. Outro, aprendeu aqui, vamos ver? Maceta. Meninos, retração de clavícula, externo e diafragma. Por ser um quadro viral, a tendência é de uma resolução espontânea, mas não necessariamente a gente vai ter que ficar só observando a criança com aquele quadro de desconforto respiratório. A gente tem que ver qual é aquele padrão. A criança chega com uma tosse ladrante, mas eu não estou ouvindo nenhum estridor, e muitas vezes o estridor dá para ouvir com esteto e dá para ouvir sem esteto. A criança está no leito 1, eu estou ouvindo que ela está fazendo estridor mesmo sem esteto. A depender da apresentação clínica, são atitudes que a gente tem que tomar. Vou fazer um corticoide e mandar para casa? Vou fazer intervenções, tanto com corticoide intramuscular e vou fazer uma nebulização com adrenalina e vou observar, ou necessariamente aquela criança que está com estridor muito importante, fiz a adrenalina, não respondeu da forma adequada. De regra, o que a gente tem na maioria das crianças? Eu faço a nebulização com adrenalina e esse estridor melhora espontaneamente. Mas eu preciso deixar essa criança em observação porque a adrenalina murcha aquela região, diminui esse edema, mas pode ter um efeito rebote até 2 a 3 horas. Então eu faço adrenalina, a criança está ótima. Mãe, deixa ela deitadinha, deixa ela sentadinha, que eu só vou liberar ela daqui 2 a 3 horas. Porque volta e meia ela recorre e aí sim eu tenho que deixar ela internada para poder fazer a adrenalina com uma periodicidade maior. Dexametasona, vai para casa quando a criança está só com aquela tosse pouco, uma tosse ladrante. Eu acho que eu tenho ouvido. Um grupo moderado, eu vou fazer nebulização com adrenalina na emergência, eu vou fazer dexametasona e vou observar. Já aquela criança que você faz a nebulização com adrenalina, lembra no início que eu pontuei que eu posso ter acometimentos segmentados. Posso ter só de laringe, posso ter de traqueia e posso ter de bronco. Algumas crianças chegam extremamente desconfortáveis, a gente faz a dexametasona, faz a adrenalina e faz o meu broncodilatador para saber se ela melhora daquele quadro e a criança ainda mantém um desconforto, uma dispneia significativa. Essa criança não tem condições de ir para casa, vai ficar em regime de internação para eu fazer essas medicações com uma periodicidade maior. O que eu quero que vocês gravem?
Tem desconforto, é viral, tem tosse ladrante, vou fazer dexametasona. Se eu estou ouvindo um estridor mais significativo, eu vou nebulizar com adrenalina, mas eu não vou liberar na frequência. Eu tenho que deixar em observação na emergência. Se eu fiz a nebulização com adrenalina, fiz o corticoide, mesmo assim ela ainda não está pura, o pura é melhorou desse desconforto respiratório, melhorou do estridor, eu vou ter que internar essa criança. Professora, mas e se for uma laringite viral, não ajuda? Fazer nebulização. Vou fazer duas coisas. Eu vou fazer, como é que ficaria a prescrição dessa criança? Dieta, conforme tolerância, se a criança estiver muito desconfortável, a gente deixa dieta zero. Uma hidratação, uma nebulização com adrenalina de 2 em 2 horas e uma nebulização, ou mesmo um puffzinho com broncodilatador de hora em hora. Eu faço as duas coisas em concomitância. É um perrengue. E não é incomum acontecer. Tanto em pessoas que já têm um quadro de asma prévio, já diagnosticado, ou mesmo inerente ao próprio quadro de laringotraqueobronquite. Esse vírus pode ter a continuidade, pode ter essa apresentação de broncoespasmo de seguido, tanto índice quanto expiratório. Agravo interno, né? Agravo interno. Quem que foi? Pegou? Vai trazer tua bombinha, né? Alguém mais queria falar alguma coisa? Essa dexametasona, ela é também por intramuscular. Intramuscular, porque eu preciso desse efeito sistêmico. Pontuando que eu vou fazer dexametasona, mas não vai tirar com a mão. O corticoide, quando a gente faz na emergência, é justamente para pegar aquele efeito primordial dele. Ele vai pegar lá depois de 6 horas que ele vai começar a fazer efeito. Tá? O que vai atuar na emergência é a minha nebulização com adrenalina, meu broncodilatador. Quem que eu vou internar? Criança com toxemia, desidratação ou incapacidade de ingerir líquido, um estridor significativo com retração e repouso, aquela criança que mantém estridor e mantém dispneia. Você vai ver lá a criança está com retração de fúrcula, tiragem intercostal, subcostal, esse ser eu vou ter que internar. Padrão de taquipneia, tudo bem, tem ali avaliando no geral condições de ir para casa. Padrão de dispneia, obrigatoriamente eu tenho que internar essa criança. Intubação, paciente com obstrução iminente, tem que ficar no ambiente controlado, é aquele, não vou intubar agora, mas está em vias de intubar, está mantendo um desconforto respiratório muito importante. E qual é o grande momento? Não perder o horário correto dessa intubação, porque um quadro viral está edemaciado, quanto mais edemaciado, mais dificultosa vai ser sua intubação. E tem uma observação que aquela criança, um exemplo, seria um tubo 4,5. Como tem já um edema inerente que dificulta, a gente já calcula para um tubo 4, digamos, meio a menos do que o tamanho daquela criança. Porque eu já tenho um edema daquelas regiões em que eu vou passar o meu tubo, que vai dificultar a passagem naturalmente. Né? Principais diagnósticos diferenciais, quando eu tenho um edema neurótico, aspiração de corpo estranho, sempre suspeita da tendência suicida da criança. Gente, colocam tudo na boca, de tudo quanto é tipo, e tudo no ouvido, tudo no nariz. Então essa otite que não melhora, corpo estranho é algo automático que eu tenho que pensar. Uma pneumonia que não melhora, está sempre naquela região, algo automático que eu tenho que pensar se não é algum corpo estranho. Às vezes nem é radiopaco, o raio-x não vai me trazer tanto, mas sempre naquele mesmo local, Alecrim, o que tu colocou no nariz? O que você, às vezes, não é nem que colocou, às vezes ele comeu uma pipoca que foi pro buraco errado, um pedacinho de amendoim que foi pro buraco errado. Ele engasgou, depois ficou bem e tá lá o corpo estranho naquele respiratório dele. Suspeita. Traqueite bacteriana, abscesso retrofaríngeo ou peritonsilar, mononucleose infecciosa, que seria o melhor dos mundos, né, porque é um quadro autolimitado, traqueite bacteriana, que é uma emergência também, e epiglotite infecciosa. Com a introdução da vacina, por isso que o calendário vacinal atualizado diminui bastante esses nossos diagnósticos diferenciais. Lê pra mim, Ivo. Tônia, 4 anos, 17 quilos, natural de Candeias Marinho, moradora do bairro Novo, ela é levada por sua mãe Rochelle à emergência por Adelante, queixa principal, nariz escorrendo, tosse, ADA. Mãe refere sua filha e seu quadro tosse seco por vida de produção nasal há 3 dias.
refere um episódio perfil do primeiro dia, 38 graus. Porém, Tônia segue ficando delicada, mas não está dormindo bem devido ao tosse noturna. Nega por sintomas. Tônia começou a frequentar a escola 2 vezes. Não apresenta patologias prévias, a alimentação adequada para a idade. Nasceu de parto vaginal, a termo, formou-se materna até 2 anos. Mãe e pai de rinite alérgica e irmão mais velho de 10 anos de idade. Extremamente florido, né? É uma história familiar aí que já predispõe a uma atopia. Então pode ser um fator de risco por quadros respiratórios. Ela começou creche tem 2 meses, então ela está sendo batizada pelos bichos da creche. Pensando nessa evolução. Tosse, obstrução nasal há 3 dias, um episódio de pico febril. Qual é o meu primeiro diagnóstico diferencial? Sinusite eu já penso? Não. Tem pouco tempo de evolução, eu tenho 3 dias de evolução, não é suficiente para fazer minha cultura. Esse raciocínio, eu não consigo excluir, mas ela está lá embaixo enquanto os meus diagnósticos diferenciais. Qual é a minha primeira hipótese diagnóstica? Resfriado comum, uma gripada. Esse que eu quero que vocês se atentem, quando vocês estiverem com o carimbo na mão, se vocês tiverem esse raciocínio, eu colho a história, vou para o meu exame físico para confirmar essas minhas hipóteses diagnósticas. Então eu leio o caso, eu já tenho algumas hipóteses diagnósticas, quanto mais hipóteses melhor. Se tiver ali 3, 5 hipóteses, eu vou estar no céu. Então resfriado comum é minha hipótese diagnóstica, vou colocar sinusite como a minha 5ª hipótese diagnóstica, só para a gente situar. O que mais como hipótese diagnóstica? Pneumonia. Otite. Posso. Ela está em bom estado geral, mas ela tem um quadro catarral que pode estar complicando com otite. Uma gripe, um resfriado comum ali, uma pneumonia, uma otite, vou colocar sinusopatia. E nisso, meu raciocínio vai me excluindo. Gripe vai ser meu primeiro. Sinusite vai ser meu último em função do tempo. Ela tem fatores, pode ser só uma rinite? Não dá febre. Entenderam? É igual doença exantemática. Tudo pode ser tudo, só que daí a gente vai excluindo por alguns dados do exame físico, da história clínica que a gente vai se ater. Eu posso ter febre quando eu penso numa rinite que está conflitando com a infecção bacteriana. Ou quadro de gripe começando. Ótimas informações. Ela está em bom estado geral, ela tem tosse à noite. Deita, escorre, goteja, mas não necessariamente é sinusopatia. Qual a principal hipótese diagnóstica? Porque tu vai ter que dar essa satisfação para a mãe. Resfriado comum. Qual a principal etiologia para o problema dela? Algum exame? Doutora, muito ruim. Flávio quer raio-x de tórax. Não é pecado. Se tu examinou Tônia e tu ficou com alguma dúvida no teu exame físico, algo pertinente, digamos, a uma pneumonia. Ok, se ele ficou em dúvida, pode pedir. Vou trazer vida real. Queimou alguma placa do raio-x do Cosme, alguma coisa assim que tem um prazo de voltar daqui 10 dias. Então agora, mais do que nunca, a gente está com esse senso crítico. Por quê? Para eu pedir um raio-x, a criança tem que ir de ambulância lá para o Adelaide fazer. Vocês estão vendo quanto transtorno? Então, mais do que nunca, eu vou ter essa criticidade aguçada. Eu só vou pedir quando realmente vier para me complementar. Se eu estou com uma ausculta que é sugestiva de pneumonia, essa criança está em bom estado geral, vai para casa, o raio-x não vai mudar minha conduta ponderando complicações, ela vai sem o raio-x dela para casa e vai com o tratamento. Qual o tratamento, meninos, para a Tônia? Água, adorei. Hidratação. Dá função para a mãe. Suco de laranja, suco de acerola. E, em paralelo a esses sintomáticos, orientar sinais de alarme. Não adianta só sintomático isolado. Eu tenho que orientar sinais de alarme. Que seriam quais? Fala para mim, Matheus. Febre ela já está. Se ficar só febre, ela vai voltar amanhã, porque a febre ainda vai continuar lá em cima. Quero no estado geral, sonolência. Gente, parece óbvio.
nem sempre é. Amar esses sinais de alarme para poder a mãe estar convicta de que mãe está respirando com uma velocidade maior, está mais cansada, recusou a comida, tem que ser reavaliada. Vai. Qual o estado geral que o Patrick tanto falou aí da criança? A mãe repete a mesma no quadro inicial, porém notou uma piora da falsa nas últimas 48 horas, principalmente durante a noite e na madrugada. Chorou muito, queixando de otalgia à esquerda. Agora a Tônia está mais abatida e permanece boa parte do dia deitada. Exame físico. Rapidinho. Com esse dado adicional aí, te entregou um diagnóstico potencial. Uma complicação de um quadro viral que seguiu, tem um tempo maior. Caso ela não mencionasse a otite, talvez sinusite viria para algo mais superior e IVAS caísse dentro dos meus diagnósticos diferenciais. Primeira hipótese diagnóstica. Que idade ela tem mesmo? 4 anos? 4. Tá. Otite velha já. Vai, pode ir. Exame físico, regular de estado geral, glicemia, cancelóide, ativo e reativo. Gânglios cervicais anteriores bilateralmente palpáveis móveis, não aderidos a planos profundos e não dolorosos. Endoscopia sem alterações, orofaringe, discreta hiperemia a mínimos músculos de baixo. Endoscopia esquerda, conduto hiperemiado. Só um pouquinho. A amidalite a gente não colocou como diagnóstico diferencial, né? E se tivesse? Viral. Não pontuei o exudato, ele tem uma faixa etária epidemiológica que não me sugestiona tanto. Talvez nessa situação, se não tivesse mencionado a queixa da otite na avaliação e o meu exame físico do ouvido tivesse normal, caberia um teste na minha garganta, um cotonetezinho lá para eu ver se é mais viral ou bacteriano. Perdão, ele pode ir. Descobri esquerda, hiperemiado, opaco, não observado no à direita, grande quantidade de cerúleo e membrana tipânica transparente. E aí, o que essa criança tem? Uma criança de 4 anos, com quadro catarral, com 4 e 5 dias de evolução, uma queda do estado geral, uma queixa de otalgia e um exame físico que me evidencia uma opacidade de membrana. Qual o diagnóstico? Amandinha, tu trata ou não? Quem trata? Ela tem 4 anos. Se atentem que eu tenho que observar a idade e outros dados. Ela tem 4 anos e o estado geral dela? Caiu o estado geral. E a continuidade de assistência é algo que eu também tenho que garantir. Então, a idade, estado geral dessa minha criança. Claro, se é uni ou bilateral, também me fala a favor. E a necessidade de segmento de assistência dessa minha criança. Quem trata? Depois disso, eu acho que eu também trato. Se fosse meu filho, eu tratava. Ela tem história de atropia, eu tenho que pensar em complicação da paciente, entendeu? Complicação comum? Tipo, ela tem uma história de asmática na família, de atropia, e exacerba o processo inflamatório, se eu não tratar, observar o que pra falar a verdade, é algo assim que a gente vai colocar na balança. Porque se ela já tem esse estado de atropia, a tendência é que tenha exacerbações muito frequentes. Então, será que eu trato agora? Porque ela vai exacerbar de novo daqui 2, 3 meses. Entendeu? Para um alerta, a gente sempre fica assim, tentando dar uma segurada para não ir queimando muitos antibióticos. Mas ela já tem atropia disso. Se você não trata agora, pode dar uma mastridite que foi pior. Vai chegar com a mastridite. Aguenta aí, Carlos. Fala comigo. Qual a principal hipótese diagnóstica? E agente etiológico? Viral? Complicou já, né? Era viral no início e agora complicou com o quadro bacteriano. Qual é o agente? Vocês querem tratar com antibiótico? E o tratamento? Ricardo, descreve pra mim.
Sônia retorna para o atendimento após 5 dias de tratamento com muita dor e febre alta. Chegou a mastoidite do Ricardo, gente. Interno ou não interno? Obrigatoriamente. Claro que está florido, muita dor e febre alta. Mas mesmo que ela estivesse pulando, tá ali, alguns não estão querendo, doutora, tá mamando, mas não quer mamar desse lado, porque querendo ou não, dói. Entendeu? Quando faz, o contato também dói. Mas mastoidite, independente do estado geral da criança, eu vou ter que internar. É uma complicação. A gente tem que estar sempre monitorizando, porque às vezes tem tratamento, está em vigência, mas complica. Às vezes foi uma dose menor do que seria o necessário. A hipótese diagnóstica. Algum exame? O que vocês pediriam para essa criança? Vou internar essa criança. Tomografia, um exame de imagem. Perfeito. O que mais? Hemograma, para ver a leucocitose. O que mais? Hemocultura. Já ganhei meu dia. Vem a semana inteira. Vou pedir uma função renal e uma função hepática, porque eu vou entrar com antibiótico terapia. Eu preciso ter uma prévia de segmento dessa minha criança. Perfeito. Hemocultura brilhar. Vai, Flávio. É o último. Antoniel, 10 anos, 30 quilos, é levado por seu pai Antônio à emergência da UPA Sul. Queixa principal, dor de garganta e dificuldade de engolir. O pai refere que Antoniel começou a reclamar da dor de garganta há 3 dias. Foi medicado por conta própria com nimesulida, porém piorando a dor e não está conseguindo se alimentar. Hoje apresentou febre de 39 graus. Antoniel tem episódios recorrentes de amidalite e o último episódio foi há 2 meses, quando tomou uma dose de bezetacil. Exame físico. E aí? Ele tomou a bezetacil há 2 meses, né? O que vocês fariam? Amoxicilina, amoxicilina com clavulanato. Essa é a ideia, porque aí a gente não sabe quanto está falando, que ele tomou. 2 meses. Que ele tomou de bezetacil? Não, agora, perdão, a bezetacil que ele tomou, né? Aí nesse caso ele tratou uma amidalite que hoje a gente vai se ater, não tem como questionar o diagnóstico anterior, mas a gente está ali pensando que foi o quadro bacteriano que tomou uma penicilina benzatina, que seria equivalente a amoxicilina. O diagnóstico, ele tem idade para isso, ele tem um exame físico compatível para esses quadros, para o quadro bacteriano, tem febre alta, eu tenho que entrar com antibiótico ali clinicamente. Se minha unidade tiver um strep test, como o strep test para desmistificar ali, porque eu tenho uma sensibilidade e uma especificidade bem razoável, então ele é confiável para mim. Veio positivo, o que eu vou entrar para ele como tratamento? Amoxicilina com clavulanato. É bem esse raciocínio que eu quero para vocês. Queimou um intervalo menor que 3 meses, eu tenho que escalonar, porque senão ele vai recorrer de novo. Porque eu vou estar nadando nas mesmas bactérias ali, tá? Ponderando inclusive uma piora clínica. Amoxicilina com clavulanato, quantos dias? Em cada 7, eu vou 10 dias. Amidalite, 10 dias. Sinusite e otite. Perfeito. Beijo. Tchau. Mandei a aula. Pode tirar a dúvida. Nesse caso, a gente investiga se recorrência dele? Não necessariamente. Não é suficiente para eu ter que estender uma investigação. E eu tô surda.
aí a gente começa com o Porque daí eu já escalonei. Nível 5, nível 1.